investigador acaba por ser detido. O que é que foi apreendido? Fotografias com miúdos, com jovens, e fotografias várias com jovens, e apontamentos vários, onde ele descrevia situações de abuso e de encontros com miúdos. Apontamentos importantes para a investigação que passaram a ter o nome de diário e por isso a ficarem de fora das provas a apresentar em tribunal. Perante os investigadores, Jorge Rito assumiu-se como homossexual, mas negou sempre ter tido contactos sexuais com menores de 16 anos. O diário seriam os desabafos do embaixador dos encontros que manteria com os jovens. Segue-se a prisão de Paulo Pedroso a 21 de maio de 2003. A primeira vez que eu ouvi falar do Dr. Paulo Pedroso foi muito no princípio, por um único aluno que me disse o nome dele e de outros, e devo dizer que não acreditei. Era um relato também detalhado? Era um relato muito detalhado e pouco elegante de descrever. Mas Catalina depressa deixa de acreditar no amigo Paulo Pedroso. 2 ou 3 semanas depois da detenção, o irmão dele, o Dr. João Pedroso, pediu-me para ter uma conversa comigo. A conversa teve lugar na minha casa. Eu queria, mais que tudo, que alguém me convencesse que não era verdade, que os miúdos estavam enganados. E disse ao Dr. João Pedroso que os miúdos me tinham relatado o mapa do corpo do irmão e que eu fiz sempre de advogado do diabo, tentei sempre desmontar o discurso dos miúdos. E dizia, opá, mas isso podes ter visto numa piscina ou numa praia. Então, e os sinais que estão por baixo dos calções, diziam eles. E descreviam os sinais. E eu disse isto, naturalmente, na minha casa ao Dr. João Pedroso. E ele respondeu-me, doutora, vivi no mesmo quarto com o meu irmão 20 anos. Garanto-lhe que o meu irmão não tem qualquer sinal significativo no corpo. E eu disse-lhe, olha, doutor, eu repeti ao Ministério Público o que os miúdos me disseram, mas eu nunca vi o seu irmão nu. Na segunda-feira, eu escreverei ao Ministério Público a relatar aquilo que o senhor me está a dizer. E o senhor pede uma junta médica para observar o seu irmão e constatar que os relatos dos miúdos não são verdadeiros. Eu escrevi a carta ao Ministério Público e tenho cópia. O Dr. Paulo Pedroso nunca pediu a junta médica. Aos investigadores eram feitos os mesmos relatos. Uma das testemunhas refere o mesmo sinal particular numa das nádegas de Paulo Pedroso. Na altura que nós começámos a falar dos arguidos, havia fatores que os distinguia e foi nessa parte em que eu falei do Paulo Pedroso e de outros que tinham outro tipo de características diferentes que nos podia dar mais alguma credibilidade. Não é? Lembraste imediatamente do sinal, Lembrei. foi isso? Sim. Como uma característica diferente e que não está visível a toda a gente. Não é? A mancha acastanhada, com o diâmetro parecido com uma moeda de 2 cêntimos, acaba, no entanto, por não ter a necessária confirmação médica. As perícias físicas feitas a Paulo Pedroso, ordenadas já depois da libertação do deputado, abrem a hipótese de Pedroso poder ter sido sujeito a uma intervenção cirúrgica para remoção ou disfarce de uma mancha. Naturalmente que há uma diferença de coloração em determinada região da pele, que foi naturalmente posta em evidência mediante raios ultravioletas, que acentuou essa pouco aparente diferença de coloração. Isso significa o quê?
Isto pode significar muita coisa. Isto pode significar que houve um tecido cicatricial nessa região, provocado por quê? Provocado por uma infecção, por um furúnculo, por uma escrófula, por exemplo. Pode resultar também de uma incisão cirúrgica. Paulo Pedroso negou sempre ter realizado qualquer intervenção cirúrgica para remoção de sinais. Outras testemunhas falam também de sinais particulares em mais 2 arguidos. Também no pénis do Carlos Cruz e no pénis do Hugo Marçal. O Hugo Marçal diz que tinha uma deficiência no pénis que não lhe permitia ter ereções e ter relações, era o que ele dizia. Pronto, acho que isso ficou desmontado num exame também e foi feito um exame pericial no Instituto de Medicina Legal, que demonstrou precisamente o contrário. Que tinha uma deficiênciazinha que também era referida pelos miúdos, mas que não era impeditiva do ato sexual nem de ter relações. Quanto a Carlos Cruz, as testemunhas referem-se indiretamente ao facto do ex-apresentador de televisão ser circuncisado. É um sinal que ele tinha no pénis e as referências que havia eram referências à circuncisão. No seu entender, pode ser considerada uma característica específica e que pode identificar uma pessoa? Só por si não. Agora, se ele é reconhecido como uma figura que é, e é dito que é ele, e depois que ainda tem aquele sinal para dizer, não, então ele tem estas características, portanto, isso vai reforçar e dar algumas certezas à investigação que só podia ser ele, não é? Carlos Cruz alega por sua vez que é pública a sua circuncisão e que por isso as testemunhas poderiam ter utilizado essa mesma informação. Outubro de 2003, depois de ter estado preso durante 4 meses e meio, Paulo Pedroso é libertado por determinação do Tribunal da Relação de Lisboa. Lembro-me que estava protegido numa casa em Lisboa e a notícia foi-me dada pela doutora Catalina Pestana. Foram momentos complicados porque tudo aquilo que nós tínhamos feito parecia que tinha ficado sem efeito. Parece que aquilo que nós falámos não serviu para nada. Foi difícil ver todos eles, mas mais chocante o Paulo Pedroso, sem dúvida. No Tribunal da Relação, o ambiente também não era pacífico. Em causa, o acórdão que libertou o deputado e que dividiu os juízes. 2 dos desembargadores, Carlos Almeida e Telo Lucas, da 9ª secção, arrasaram por completo a credibilidade das testemunhas, considerando mesmo frágeis e até mesmo inverosímeis os seus relatos. Um terceiro juiz, Moraes Rocha, que votou vencido, considerou por sua vez existirem provas suficientes contra o deputado socialista. Um segundo acórdão, conhecido no dia seguinte à libertação do deputado, mas feito por uma outra secção, a terceira, dá total cobertura à prisão preventiva de Paulo Pedroso. 3 desembargadores, por unanimidade, concluíram pela existência de indícios fortes, mas de nada valia o acórdão referido.